Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e nós temos só uma aula de matemática. Vocês vão ver que na orientação tem algumas páginas a mais, aqui eu só vou explicar uma. Por quê? As páginas anteriores, a que eu vou explicar aqui, é um jogo que não é obrigatório fazer, é opcional. Você faz se você quiser, né? Precisa de alguns materiais, certo? Quem quiser fazer, maravilha, é um jogo bem legal. E aí, vocês seguem lá o passo a passo das páginas, que tá bem simplesinho. Mas qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao jogo, pode me chamar no WhatsApp. Mas como eu falei, é opcional. O que que nós vamos fazer no vídeo de hoje? Eu vou explicar para vocês essa atividade aqui, ó, da página 105. Esse probleminha, ele tá bem complexo, então eu vou explicar muito bem, vocês vão ter que prestar muita atenção na explicação para conseguir fazer, ok? Então vamos lá. O Jorge e o Cristiano, eles estavam brincando com um jogo de tabuleiro. Nesse jogo, a cada rodada, eles deveriam jogar o dado, é um dado só, certo? E andar com a sua peça a quantidade de casas que o dado indicasse. Então, tirou um, anda uma casa. Tirou dois, anda duas casas. E assim por diante. O ganhador seria aquele que chegasse na casa final ou ultrapassasse. Então, por exemplo, falta duas casas para eu ganhar. Eu tirei 4 no dado. Então, eu vou passar da casa da final, vou andar uma, duas. Na terceira, eu já chego na final. A 4, eu ultrapasso. Então, se eu ultrapassar, eu também ganho. Beleza? Muito bem. Observe como que estava o jogo. Então, ó, a gente tem aqui onde está a peça do Jorge e onde está a peça do Cristiano. Primeiro, para o Jorge ganhar, ele precisa tirar quanto? Então, ó, se ele tirar um, ele não ganha. Se ele tirar dois, ele não ganha. Se ele tirar três, ele não ganha. A partir de 4 ele ganha. Porque aí, ó, 1, 2, 3, 4. Cheguei na final. Se ele tirar 5, 1, 2, 3, 4, 5. Passou. Então, beleza, ele ganhou. Porque quem ultrapassar também ganha. Tirou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele passou. Então, ele ganhou. No caso aí, quantas chances o Jorge teve de ganhar com uma jogada? Então, ele jogou o dado, certo? Quantas chances ele tinha de ganhar? Então, eu contei aqui com vocês. Se ele tirar tanto, ele ganha. Se ele tirar tanto, ele ganha. Se ele tirar tanto, ele ganha. Então, quantas vezes ele poderia ganhar o jogo? Né? No caso, assim, quais as chances? Quantas chances ele tinha de ganhar o jogo com uma única rodada? Então, naquela rodada, ele tem quantas chances de ganhar? Se ele tirar tanto, ele ganha. Se ele tirar tanto, ele ganha. Se ele tirar tanto, ele ganha. Então, quantas chances ele tem de ganhar? Essa chance você vai colocar aqui na letra A. Porém, eu vou colocar depois uma imagem dado aqui para vocês, para explicar como que vocês vão montar aí a fração, porque essa probabilidade, ela tem que ser montada em fração, tá bom? Agora aqui, ó, a saber é a seguinte. Suponhamos que o Cristiano jogue o dado 2 vezes seguidas. Então, ele jogou uma vez e ele jogou a segunda vez. Porque se vocês notarem aqui, quantas casas falta para o Cristiano ganhar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem que tirar 8 para cima. Um dado, tem como você tirar 8 com um dado? Tem? Não tem. Então, o Cristiano, ele realmente precisa jogar o dado 2 vezes para ele conseguir ganhar, certo? No caso aqui, ele precisa de 8. Vamos focar no 8. O Cristiano precisa de 8. Agora, imagine que você tem 2 dados. Aí você vai fazer as possibilidades, quantas possibilidades desses 2 dados caírem, que você somando uma quantia com a outra, fica 8. Porque falta, mais uma vez, falta 8 casas para o Cristiano ganhar. Se ele jogar, vamos supor que ele jogou os dois dados ao mesmo tempo. Vamos colocar assim, que ele jogue 2 dados ao mesmo tempo. Quantas possibilidades ele vai ter dos 2 dados caírem, onde você somando a quantidade que caiu nos 2 dados, dá 8. Quantas possibilidades existem?
Essa fração você vai montar aqui na B. E na C, sabendo que faltam 2 jogadas para Cristiano e uma jogada para Jorge, a probabilidade que a gente calculou aqui na B é igual, maior ou menor que a probabilidade de Cristiano ganhar a partida em 2 lances. Considere que a ordem de jogada é: primeiro joga o Cristiano, depois joga o Jorge, depois o Cristiano. Vamos lá. Essa C é um pouquinho mais complicada, mas vocês vão pensar da seguinte forma, ó. Ele quer saber se a chance do Cristiano ganhar, é igual, maior ou menor que a do Jorge ganhar. Vamos colocar assim, para vocês compreenderem, para vocês raciocinarem. Porque vocês vão ver que a fração da letra A, ela vai ter números menores que a fração da letra B. Então, automaticamente a gente acha que o Cristiano tem mais chance de ganhar que o Jorge, porque a fração da probabilidade aqui do Cristiano ficou maior, né, com números maiores do que a do Jorge. Porém, pessoal, isso aí a gente não pode ter como parâmetro. Por que que a gente não pode ter como parâmetro? Suponhamos assim, ó, presta bem atenção no que eu tô querendo dizer. O Cristiano, ele só ganharia se ele jogasse 2 dados ao mesmo tempo, ou se ele jogasse 2 vezes seguida. O Cristiano teria chance de ganhar, né? Quanta chance ele teria de ganhar? Que é o que vocês vão achar aqui na B. Ele teria tanta chance de ganhar se ele jogasse 2 vezes seguidas, ou se ele jogasse 2 dados. O Jorge, ele não precisa de 2 dados e ele nem precisa de 2 jogadas. Ele tem mais de uma chance de ganhar se ele jogar uma rodada. Então, com uma rodada, o Jorge já consegue matar o jogo. O Cristiano já precisa de 2 rodadas. Então, quem que tem mais chance de ganhar? Então, aqui, no caso da C, a chance do Cristiano ganhar do Jorge é igual, eles têm chances iguais. Ele tem uma chance maior de ganhar do Jorge ou ele tem uma chance menor de ganhar do Jorge? É igual quando a gente fala assim, por exemplo, eu tenho um bolo, para vocês entenderem como essa questão da fração, se uma fração tiver números maiores, então ela é maior que a outra fração lá que deu número menor. Não, então suponhamos assim, eu tenho um bolo e eu cortei esse bolo no meio, certo? Eu dividi o pedaço do bolo em 2 partes e eu dei uma parte para você. Então você comeu metade do meu bolo, você comeu uma parte, então o número 1 em cima, de 2, o número 2 embaixo, certo? Mas a gente está em 3 pessoas. O que que eu fiz? Eu peguei o mesmo bolo e eu dividi em 3 partes. Eu dei uma para você e eu dei uma para minha mãe. Então, das 3 partes do meu bolo, eu dei 2. Notem que a fração é maior, ó, 2 e embaixo 3. A outra era 1 em cima e embaixo 2. Por que que a gente fala que a gente não pode considerar que a fração com um número maior, ela tem a maior possibilidade? Não. Por quê? Se eu pegar um bolo e dividir em 2, pegar o mesmo bolo e dividir em 3, o bolo que eu dividi em 2 não tem pedaço maior? Se eu pego esse bolo, divido em 2, fico com um pedaço e você com o outro, a gente vai ter pedaços grandões. Mas se eu pegar o mesmo bolo, dividir em 3 e dividir entre eu, você e a minha mãe, a gente vai ter um pedaço menor. Tá vendo? Então, quanto maior a fração, menor o pedaço do bolo. Ah, então, não, professor, agora são 4 pessoas. Vou pegar o mesmo bolo, vou dividir por 4. Então, o pedaço fica menor. Eu vou dividir por 5, o pedaço vai ficar menor ainda, porque o bolo tem o mesmo tamanho. O que vai mudando são quantas vezes eu vou dividindo ele. Então, quanto maior a fração, menor o pedaço. Então, quanto maior a fração, menor as chances, no caso aqui. Deu? Vocês conseguiram entender essa questão? Então, vocês têm que pensar assim: o Cristiano ele precisa de 2 rodadas para ganhar. O Jorge precisa de uma. O Cristiano não pode jogar 2 vezes seguida. E tá na vez dele, ele vai jogar. Não tem chance dele ganhar com uma jogada, porque ele precisa de 8 e um dado não tem 8. É no máximo 6. Então a gente sabe que nessa rodada o Cristiano realmente não vai ganhar. Agora, quando chegar na vez do Jorge,
ele já vai ter várias chances de ganhar, porque o dado, ele tem do 1 ao 6. E ele tem aí vários numerozinhos que caem que ele ganha, não apenas um. Tem vários numerozinhos que caem que ele pode ganhar, certo? Agora eu vou explicar para vocês como montaria a fração, certo? E como que vocês contam as chances que eles têm de ganhar. Eu vou pegar aqui, para quem não tem o acesso ao YouTube, pede para mim, entra no meu particular, que eu não vou mandar essa imagem no grupo. Entra no meu particular e fala, professora, manda a imagem dos dados para mim, tá bom? Quem tá olhando aqui na minha tela, eu fiz assim para vocês conseguirem ter a visualização. Então, aqui, ó, a gente viu que para o Jorge ganhar, ele tem que tirar 4 ou mais, certo? Primeiro de tudo, o número de baixo da nossa fração. O número de baixo da nossa fração é o número de quadradinhos que tem em um dado. No caso de faces, né? Quantas faces tem um dado? É só você contar aqui. Quantas faces tem um dado? Ou seja, a parte de baixo da nossa fração é o total. Lembra que eu falo para vocês? A parte de baixo é o total. A parte de cima são os pedaços que comeu do bolo. Então, eu dividi o bolo em duas partes. Então, o, ali eu vou colocar, né? Eu tenho um bolo dividido em duas partes, então eu vou colocar o número 2 em cima, quanto que eu te dei? Um. Então, de duas partes, você comeu uma. Eu dividi o bolo em três partes e a gente comeu dois pedaços. Então, o total de partes, três, que foi o que eu dividi. Quantas eu comi? Duas. Então, o total de partes aqui de um dado é a parte de baixo da sua fração. Beleza? A parte de cima da sua fração, pensando que agora a gente está falando do Jorge. O Jorge, ele ganha se ele tirar 4 para cima. Quantas chances ele tem de ganhar? Você vai contar quantos quadradinhos tem que tenha o número 4, né? O número que eu falo, quantas bolinhas são do dado. E números maiores que 4. Conta aí, quantos quadradinhos desses que estão todos aí de um dado? Um dado. Um dado, esquece esse aqui do lado. A gente está fazendo do Jorge, o Jorge ganha com uma rodada, então a gente vai falar de um dado. Então, peguem. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se está gravando, porque a minha internet caiu. Bem na hora que eu estava explicando. Deixa eu ver como que tá aqui. Eu vou terminar o vídeo aqui, depois no final eu vejo como que ficou. Choveu hoje. Eu tô gravando esse vídeo quarta-feira e deu aquela chuva, né? Então tá oscilando a internet. Eu vou voltar a gravar o áudio aqui, que eu tive que cortar o áudio porque caiu a internet. Então, voltando aqui nos nossos dados. Então, aí a gente tem um dado do Jorge, que é uma rodada que ele precisa. Então, o número de baixo da nossa fração, na letra A, é o total de faces que tem o dado, certo? Então, quando ele joga o dado, pode cair qualquer uma dessa quantidade que está aqui, essa quantidade total de faces. No caso aqui, nessa imagem de quadradinhos. Qual é o total que tem de quadradinhos aqui? Não é para contar as bolinhas, presta bem atenção, hein? Não é para contar as bolinhas, é para contar os quadradinhos. Quantos quadradinhos tem? Quantas faces tem um dado? Esquece as bolinhas dentro. Quantas faces tem um dado? Ok? É o número de baixo da nossa fração. E o número de cima é quantas chances ele tem de ganhar. E para o Jorge ganhar, ele tem que tirar 4 ou mais. Então, quantos quadradinhos aqui que vai cair que ele vai conseguir ganhar? Quantos quadradinhos que tem o total de bolinhas que o Jorge precisa para ganhar? Então, mais uma vez a pergunta. Quantos quadradinhos que tem aqui que tem um número que o Jorge precisa tirar, a quantidade que o Jorge precisa tirar para ganhar? Se eu falar mais que isso, eu dou a resposta. Tá bom? Agora vamos montar a fração do Cristiano.
Então, vamos lá. Na fração do Cristiano, a gente já vai usar os dois dados, então a gente vai usar todos os quadradinhos. Então, o número de baixo da fração do Cristiano, você vai contar todos esses quadradinhos que está aqui. Ou seja, você vai contar as faces de um dado e vai fazer vezes 2, que são dois dados, certo? Quem aí não está vendo a imagem, é assim, quantas faces tem um dado, né? A parte de cima, a parte de baixo, a parte do lado, a parte do outro lado, a parte da frente, a parte de trás. Então, quantas faces que tem o dado? E aí você faz vezes 2, porque a gente está falando aqui de dois dados, beleza? Maravilha. Então, o número de baixo da fração da letra B é o total de quadradinhos que vocês estão vendo aqui, certo? No caso das chances que ele tem de ganhar, o que você tem que pensar? O, o Cristiano, ele tem que tirar 8. Vamos pegar o 8. Ele tem que tirar 8. Muito bem. Pensando que você jogou lá os dois dados. Que número que quantidade que tem que cair no dado 1 e no dado 2, que você soma e dê 8. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se nesse dado, no dado 1, caiu 4, no dado 2, precisa cair 4, porque 4 mais 4 é 8. Então, aí a gente já tem uma chance. Vou dar mais uma dica. Se cair 5 em um e cair 3 no outro, eu tenho 5 mais 3. Eu tenho 8. Então, eu tenho duas chances de ganhar. E agora? Tem mais possibilidades. Lembrando que, presta bem atenção nessa questão de possibilidade. Você tem que levar em consideração dado 1 e dado 2. Então, se no dado 1 caiu 5, no dado 2 caiu 3, eu tenho 8. Assim como pode cair no dado 1 o 3 e no dado 2 o 5, vai dar outro, é uma nova possibilidade. Porque você inverteu, só que você tem que contar que um dado é um dado, o outro dado é outro dado. Então, se caiu 5 em um e caiu 3 no dado 2, 8, uma possibilidade. Se cair 3 no dado 1 e 5 no dado 2, 8, duas possibilidades. E aí? Eu vou falar até para vocês. Você tem que pensar dessa forma. Vai ter aí uma nova soma que se você também tem uma nova possibilidade se você simplesmente inverter, igual eu fiz com 3 e com 5. Então, tirei 5 e 3 igual a 8. Tirei 3 e 5 igual a 8. Então, vai ter aí uma nova somatória que dá 8, que aí é só vocês, né, inverterem, e você vai ter aí mais duas possibilidades. E tem também a questão, a primeira possibilidade que eu já falei aqui. Quem quiser saber, volta lá. Então, como que você vai fazer? Recapitulando. Então, na fração do Cristiano, você vai contar, então, o total de faces que tem em dois dados. Então, é só contar quantos quadradinhos tem aqui. Lembrando, não é o total de bolinha, é o total de quadradinho, certo? E a parte de cima da fração do Cristiano é quantas chances ele tem de ganhar. É aí que vocês vão fazendo as combinações da somatória do dado 1, do dado 2, que tem que dar 8. Faz aí no cantinho. Ah, a professora falou 5 e 3, 3 e 5. Então, tá aqui, tem duas. Aí ela falou mais essa, então tem 3. Aí eu achei mais essa, eu achei mais essa. Aí você vê quantas chances você achou, né? Do dado 1 e do dado 2 cair. E ele somando dá 8. Você vai ver quantas possibilidades ali você fez. Esse total de possibilidade é o número de cima da sua fração. Então, suponhamos. É porque vai ter mais. Eu só tô dando esse exemplo para vocês entenderem. Então, eu falei lá que se o dado 1 tiver 5, tirou no 5 no dado 1, tirou 3 no dado 2, eu tenho 8. Então, eu tenho uma possibilidade. Tirei 3 no dado 1 e 5 no dado 2, eu tenho 8. Então, eu tenho duas possibilidades. Então, a minha fração é 2 em cima, que são as duas possibilidades que eu achei, e o número total de quadradinhos embaixo. Mas não é duas, tem mais possibilidades, que é o que vocês vão achar. Pessoal, achei bem complicada essa, tá?
Se vocês não conseguirem fazer e eu quiser que eu explique novamente, eu explico, tá? Se quiser fazer e mandar para mim para ver se tá certo, eu corrijo, né? Ajudo vocês a acharem as possibilidades. Eu tentei explicar de uma maneira que vocês entendessem e que eu não desse a resposta. Mesmo assim, aqui durante a explicação, eu fui deixando bem clara quais são as respostas. Então, faça com calma, analisa bem, tá bom? Pausa o vídeo quando necessário, assiste de novo quando necessário. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Então, essa foi a aula de quinta-feira. Não esqueçam que vocês têm o livrinho para ler, né? Meu pai sabe voar, né? É essa semana, a partir de semana que vem já é outra atividade do livro, ok? Amanhã também nossa aula é bem de boa, a gente tem uma aula só, que é uma aula de ciências, é uma atividade super bacana, tá bom? Se agasalhem bastante, porque tá muito frio. Um beijo carinhoso para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.